Boa noite a todos. É com alegria que estamos aqui dando continuidade do estudo, não é? Do Livro dos Espíritos. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 3, que trata do retorno da vida corporal à vida espiritual. E antes de iniciarmos o nosso estudo, a nossa conversa, vamos fazer a nossa prece. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai misericordioso, a Jesus, nosso Mestre de amor, a Maria de Nazaré, nossa mãezinha querida, a espiritualidade, amiga tão querida, diretores espirituais da nossa Casa do Caminho. E acima de tudo, em nome de Deus, pedimos que nos intua, que a gente possa ter a calma, a tranquilidade e sermos instrumentos dignos e fiéis do Mestre Jesus, de Deus nosso Pai, da espiritualidade tão amiga. Que assim seja, graças a Deus. Bom, então, nós vamos falar hoje, como eu já citei, sobre o retorno à vida corporal, à vida espiritual. Então, hoje nós vamos abordar os seguintes subitens: a alma após a morte, sua individualidade, vida eterna e separação da alma e do corpo. Kardec, ele trata dessa questão, não é? Que é uma questão que preocupa, não é? Desde de sempre, vamos falar assim. Há muitas pessoas, no fundo a nós também, não é? Mesmo sabendo que a morte não existe, esse tema é um tema que faz a gente refletir, a gente pensar, e a gente tem que se preparar para isso. Então, é o próprio título, não é, desse capítulo, da volta ao espírito, extinta a vida corpórea, a vida espiritual, que já deixa claro, bem claro, o que a gente deve pensar disso, desse fato. Não é um fato comum, é um fato que vai acontecer, né, na vida de todos nós vamos desencarnar, mas que ainda, volto a falar, é tão mal interpretado, mal aceito pela maioria das pessoas. Então, o que nos cabe fazer, não é? É buscar respostas, buscar responder a essa grande questão humana. Então, o que acontece conosco depois do advento da morte, não é? O que acontece com todos nós? Então, nós vamos começar lendo a pergunta 149, que fala assim. Kardec pergunta, não é, aos espíritos: o que se torna a alma no instante da morte? E os espíritos respondem: volta a ser espírito, isto é, volta ao mundo dos espíritos que momentaneamente ela havia deixado. Então a gente volta um pouquinho atrás, né, que vocês já viram no Livro dos Espíritos, na pergunta 134, que fala, né, onde Kardec pergunta o que é a alma. E os espíritos definem. A alma é um espírito encarnado. Somos nós. Né? E na 135 ele continua. E antes da gente se unir ao corpo, somos o quê? Somos espírito. Então, alma e espírito são idênticos? Ele pergunta isso. Aí os espíritos respondem: sim, as almas são espíritos, tá? Então, voltando aqui para a pergunta 149, né, que os espíritos falam assim: a alma, no instante da morte, volta a ser espírito. Né? Então, quando a alma deixa o corpo,
ela volta à sua verdadeira pátria. Não é? A pátria espiritual, a sua verdadeira vida. Que por um momento ela se afastou, né, dessa pátria. Por quê? Para um propósito maior de Deus. Nos estudos anteriores, nas questões anteriores, Kardec pergunta aos espíritos qual é o objetivo, não é, da reencarnação. Qual é o objetivo, momentaneamente, da gente deixar a nossa verdadeira vida, a nossa pátria? Qual o objetivo? Aí os espíritos respondem, vou resumir, né? É para a gente se melhorar, para a gente aprender, para a gente evoluir, para a gente progredir e também para ajudar na obra de Deus, né? Ajudar no progresso nosso e das pessoas que estão à nossa volta e outras que estão mais distantes. Então, nós temos tarefas, nós temos deveres a cumprir. Deus tem um propósito para cada um de nós. Então, são esses alguns motivos, não é, que nós temporariamente viajamos, vamos dizer assim, para cá, para ter esse corpo de carne. Não é? A gente não pode se esquecer que a vida corpórea, ela é uma bênção de Deus, a reencarnação é uma bênção de Deus, que nos oportuniza ao progresso, à evolução, a crescer como espíritos imortais. Então, a gente pensa assim, poxa, feliz daquele que preenche bem, não é, os seus dias quando ele está encarnado. Feliz daquele que aceita as provas da vida com calma, com resignação e a suporta com coragem. Não é? Nas perguntas seguintes, Kardec, ele fala se a alma conserva a sua individualidade, mesmo que ela já não tem. A alma depois da morte, ela conserva a sua individualidade se já não tem o corpo físico, né? O corpo material. Então, a gente sabe que quando a gente está encarnado, a gente tem esse corpo físico, corpo material, nós o percebemos, nós o sentimos, não é? Nós conhecemos a nossa personalidade, do jeito que a gente é, as nossas características, os nossos defeitos. A gente sabe, né, o nosso jeito de ser. E na espiritualidade, como é que isso funciona? Será que a gente perde essas características, não é? As nossas ideias, os nossos ideais? Então, os espíritos respondem, não é? Porque Kardec pergunta assim, a alma após a morte conserva sua individualidade? Aí os espíritos respondem, sim, jamais a perde. Que seria ela se não a conservasse? Então, não perdemos a nossa individualidade. Continuamos a ser o quê? Nós mesmos. E aí, como é que a gente percebe isso? Como é que a gente percebe que nós continuamos com os mesmos ideais, com os mesmos pensamentos? Aí ele vem explicando que a pessoa desencarna e ela observa que ela tem a mesma aparência da última encarnação. E os espíritos falam que é o perispírito se apresentando. Aí a gente vai, né, pesquisar um pouquinho, quer dizer, a gente que estuda, né, a doutrina espírita, a gente sabe que o perispírito liga o espírito ao corpo físico, né? Ele é o intermediário ali. E Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele fala que o perispírito é um organismo fluídico, que está presente não só quando a gente está encarnado, né, mas também quando estamos desencarnados. E é por esse laço que o espírito atua sobre a matéria, né, sobre esse corpício de carne, né, sobre o corpo de carne, e reciprocamente.
E a matéria atua sobre o espírito. Kardec traz em obras póstumas, né, que o corpo recebe a impressão, por exemplo, o calor, o frio, e o perispírito transmite ao espírito, que é o quê? O ser sensível, inteligente, não é? Quando o espírito quer alguma coisa, quando o ato é a iniciativa do espírito, o perispírito transmite para o corpo, né? O espírito quer, o perispírito transmite para o corpo e o corpo executa. Então, a gente tem que, pelas informações, né, que a gente lê, todas as nossas experiências, boas ou ruins, ficam registradas no perispírito. Por isso que é muito importante, né, a gente cuidar, ter atenção, ficar vigilantes em relação aos nossos atos, nossos pensamentos. Por quê? Os maus pensamentos e as ações podem provocar um desequilíbrio nos nossos corpos. Não é? Aí a gente vai além. Na pergunta 152, ele fala assim: que prova podemos ter da individualidade da alma após a morte? Aí a gente tem alguns casos para contar, não é? Com certeza, muitos de nós, ou alguns de nós, já recebeu, né, dos nossos queridos que partiram, mensagens, comunicações, cartas, né, no dia de finados. E a gente percebe que o espírito que mandou a mensagem, a comunicação ali, ele não mudou a sua essência. Eu me lembro, há 27 anos atrás, mais ou menos, a idade do meu filho caçula, meu pai desencarnou. E eu pedi notícias para o Dr. Herman, mensagens, se podia ter alguma notícia, que eu estava com o coração muito apertado, né? Aí veio uma mensagem dele. Peguei aquela mensagem, comecei a ler e vi que a linguagem utilizada ali, que ele usou, era dele, era bem dele mesmo. Ele falava assim que tinha muito que aprender, muito que estudar, e no final ele falava assim: filha, eu estou mais vivo do que nunca. Aí a mensagem mostrava, né, bem as suas características, a forma como ele era. Mesmo, ele sintetizou nessa frase: filha, eu estou mais vivo do que nunca, porque ele tinha um lado bem-humorado, não é? Então, ali, né, eu percebi que ele conservava ainda as suas faculdades, as suas ideias, a sua maneira, né, ali a sua linguagem, não é? Então, a literatura espírita traz, né, que a individualidade dos espíritos é comprovada nas manifestações espíritas na psicografia, né, como eu trouxe meu pai, com a psicofonia, pela linguagem, pelas qualidades, características de cada espírito, que cada um age e pensa de forma diferente, não é? Às vezes são boas ações que são escritas ali, não é? Outras de outra forma. Então, no livro Céu e Inferno, Kardec traz mais ou menos 67 comunicações individuais de espíritos felizes. Esse livro é muito, muito interessante, é muito bom de estudar, não é? Espíritos felizes, espíritos em condições medianas, espíritos sofredores, suicidas, né? E esses espíritos, eles provam as suas identidades com detalhes de suas vidas, contam detalhes das suas vidas aqui na Terra. É o que fizeram, as suas sensações, não é? A literatura espírita também traz que a individualidade do espírito também é comprovada com os fenômenos de materialização. Aí a gente pesquisa, né? A gente
começa a conhecer esses fenômenos, né? Na Inglaterra com Kate King, né? Se a gente for estudar o que aconteceu ali, a materialização desse espírito, aqui no Brasil mesmo, não é? Com a filha do Frederico Finger, não é? Que a sua filha desencarnou com 20 anos e a sua esposa, se eu não me lembro, é Esther Finger. E ela, com o coração muito apertado, queria notícias da sua filha. E sua filha se materializou. Então, a individualidade do espírito é comprovada com esses fenômenos, não é? O segundo tema a ser estudado, Kardec traz, é a separação da alma e aí do corpo. Então a gente pensa assim, tem pessoas que não têm medo, né? Não tem medo da morte, mas o momento daquela transição, né? Será que a gente sofre nessa passagem, nesse momento de transição? Então vamos ler a pergunta 154. A separação da alma e do corpo é dolorosa? Kardec pergunta aos espíritos, isto é, morrer dói, não é? A gente sabe que a separação, esse momento de transição, ela não é igual para todo mundo. Os desencarnes, eles variam de pessoa para pessoa, não é? Quantas vezes a gente sabe de alguém que está passando por uma doença difícil e vem na nossa cabeça assim, poxa, será? Essa pessoa está sofrendo muito ali, não é? Será que esse sofrimento vai continuar quando houver a separação do espírito, do corpo, quando houver esse despreendimento? Né? Aí a gente vai ler a resposta, né? A separação da alma do corpo é dolorosa? Os espíritos, não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. A alma disso não participa. Então os espíritos falam que não. A separação da alma e do corpo, ela não é dolorosa, né? Mas ele continua, os sofrimentos que algumas vezes se experimentam no momento da morte são um gozo para o espírito, que vê chegar o término do seu exílio. E como é que acontece essa separação? Os espíritos vão responder. É brusca? É uma separação brusca? Não. É uma separação gradual, né? Gradualmente, os laços que unem o espírito ao corpo físico, que já falamos aqui, o perispírito, ele vai se afastando do corpo, vai se desprendendo, não é? De todos os órgãos, aqueles laços, molécula a molécula, e o espírito, ele se liberta. Então, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo. É a morte do corpo, é o esgotamento dos órgãos físicos, né, que determina a partida do espírito. Então, a gente desencarna como a gente viveu quando encarnado. A gente vai ver isso, né? Então, como é que é o desencarne das pessoas que pautaram as suas vidas em se esforçarem, né, a terem uma conduta correta, procuraram preencher seu tempo com atitudes ligadas ao bem, procurando assim sempre serem úteis, serem disponíveis, estarem disponíveis, não é, para o trabalho do bem, confiando em Deus, né? Enfim, buscando serem pessoas melhores. Não é? Como é que é o desencarne? Como é que é o despreendimento? Nesse caso, o despreendimento se dá em algumas horas depois, não é? O espírito se liberta.
é um desprendimento suave, é um desprendimento tranquilo. No livro Céu e Inferno, a gente volta a dizer, na segunda parte, traz o depoimento de espíritos que desencarnaram, não é? Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos em condições medianas, suicidas. E esses espíritos vêm mostrar como é que foi a separação de suas almas, né, em relação aos seus corpos. Então, a gente pesquisando, a gente traz na parte dos espíritos felizes, Samson. Né? Samson, ele era membro da Sociedade Espírita de Paris, um homem dedicado, né, à causa espírita, convicto das verdades espirituais, um homem inteligente, um homem sério. Como ele estava muito doente, ele prevendo que ele iria morrer, ele fez um pedido, seguinte pedido, que o seu espírito fosse evocado o mais breve possível, para que ele pudesse trazer notícias, né, dessa transição, dessa separação ali, do desencarne dele. E assim fizeram, assim fizeram. Logo depois do enterro, 1 hora depois, ele foi evocado. E ele veio, plenamente lúcido, trazer as impressões dessa transição. Mas aí a gente pensa assim, poxa, mas como é que ele conseguiu? Foi tão rápido, se comunicar tão rápido, né? Como é que essa separação foi tão rápida? Aí o livro vem trazendo que ele era um espírito elevado. Então a sua condição moral facilitou o despreendimento. Esse despreendimento foi, né? Foi bem rápido. Então, a condição moral do espírito influi no momento dessa separação da alma e do corpo. Não é? A gente traz um outro exemplo, cuja separação não foi tão rápida assim, no livro Obreiros de Vida Eterna, psicografado por Chico. Não é? O livro do espírito André Luiz, psicografado por Chico, traz o desencarne de Dimas, né? Que ele adoeceu pela vida que levava, né? Aí já no finalzinho, lá no hospital, os médicos já bateram o martelo que ele já estava morto, né? Já estava morto, mas ele recebia muita ajuda espiritual, né? Porque ele era uma pessoa boa, né? Mas os amigos espirituais, ali quando os médicos falaram que ele estava morto, os amigos espirituais falaram que o desprendimento ali ainda não estava completo, né? Que era necessário que os laços fluídicos permanecessem ligados até o dia seguinte. Por quê? Porque Dimas não estava preparado para um desprendimento rápido, tão rápido assim como Simas. Não é? Tinha a ver com a sua condição, moral. Existem também outros casos em que o desprendimento do espírito, do perispírito, é bem lento, né? É quando o encarnado escolheu viver somente para as paixões, era muito ligado às coisas materiais, né? O prazer material, os seus gostos, a sua vida tinha esse objetivo somente. Então, ele concentrava, né? A pessoa que escolheu isso, essa vida, ele concentrou toda a sua alegria, toda a sua aventura nas coisas do mundo. Então, nesse caso, existe aí uma afinidade tão intensa, um apego tão grande entre corpo e perispírito, que essa separação, momento de desencarne, se torna muito, muito lento. Então, quanto maior essa afinidade, quanto mais ligada à matéria, mais sofrido e longo é o esforço do espírito para se libertar, né? Na situação dos suicidas, né? O sofrimento ainda pode ser maior. A gente sabe que existe a misericórdia de Deus, mas
o sofrimento ali pode ser maior, não só pelo arrependimento dele ter cometido, né, esse ato, mas porque havia ali ainda um fluido vital, né? Havia vida, não é? Essa pessoa ainda tinha vida, tinha fluido vital circulando ali no organismo. E a desencarnação ali não estava prevista, né, naquele momento. Então, os laços perispirituais estão mais fortemente presos ao corpo físico. Né? Outro exemplo também que a gente traz, que na morte natural, o desprendimento, né, na morte por doença, por velhice, a pessoa idosa, o desprendimento ele acontece gradualmente e sem abalos. Muitas vezes ele se inicia até quando a pessoa está encarnada. Eu me lembrei muito da minha sogra, não é? Ela foi ela tomava passe com o Dr. Herman, toda semana, não é? E ela foi numa quinta-feira tomar passe. Aí, o Dr. Herman conversando com ela e tal, ela bem, e não sei por que a minha cunhada falou, não, vou levar ela, vou marcar um cardiologista para ela semana que vem. Aí o Dr. Herman falou assim, não, filha, precisa marcar não. Aí a minha cunhada ficou, percebeu que Dr. Herman queria dizer, não é? Que a mãe iria desencarnar, já estava se preparando para desencarnar. Na semana seguinte, ela desencarnou. Não é? A gente pensa, né, raciocina. Dr. Herman, ele já estava preparando a minha cunhada para o desencarne, né, da minha sogra. Mesmo ela estando aparentemente bem, né, com os órgãos funcionando, o desprendimento já estava acontecendo, como a gente falou anteriormente. Não é? Ela teve esse privilégio, era uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que a gente fala assim, sabe, pessoa do bem, que a gente olha, que a gente sente, que a gente quer estar perto, que a gente quer conviver. Então, ela desencarnou de forma tranquila, forma suave, não é? Acontece. Né? A gente não pode esquecer também, não é, que a oração, a prece, ela tem uma força muito poderosa, vamos falar assim, no momento da desencarnação. Porque ela atrai, né, a oração tem força, ela atrai espíritos iluminados que, nesse ambiente, aquela pessoa que vai desencarnar, ela pode se livrar daquele fardo, não é? Daquele corpo e, muitas vezes, ser levada a lugares para que se recupere, né, espiritualmente. Então, por isso que é muito importante a gente compreender, né, o sentido da vida, né, espiritual. E que a gente comece hoje mesmo, né, a se educar os nossos impulsos inferiores, as nossas escolhas equivocadas, né, combatermos nosso jeito meigo de ser, para que eles não sejam, não é, empecilhos quando a gente desencarnar. Né? Que nosso desprendimento seja leve, seja suave. É o que a gente fala, a gente desencarna como a gente viveu, não é? Então a gente vai finalizando o nosso estudo, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus por esse momento e pedindo que nos ampare, que nos dê força, coragem, que nos dê perseverança para que a gente continue aí querendo se melhorar a cada dia e que esse amor que Ele tem por nós se estenda para todos e que a gente sabe que isso acontece. Fortaleça nosso coração na fé, no amor ao próximo e na alegria
na coragem de ir em frente. Então, queridos, fiquem com Deus. Um beijo no coração de cada um de vocês, tá? É muito bom estar aqui, estudando essa doutrina que nos renova, que nos dá força, nos dá certeza que dessas comunicações, né? Dessas notícias dos nossos queridos, dos nossos amados. Então, um beijo. Fiquem com Deus.